Bom dia, irmãos. Deus abençoe a todos. Convido a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus mesmo assentados com o hino 9. Estaremos, portanto, nos preparando para este culto, louvando a Deus com o hino 9. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, junto com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Como convocação a este culto, convido a Santa e Amada Igreja a leitura do Salmo 1. Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos
não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Convido a Santa Amada Igreja que se coloque em pé, aqueles que puderem, para louvarmos a Deus com o Salmo 1. Está no grupo da igreja, Salmo 1. Quão bem-aventurado é o varão que nunca anda em ímpia sugestão, não se detém no andar de pecadores, nem se associa aos escarnecedores, mas seu prazer na lei de Deus está, de dia e noite nela meditar, tal como arbusto à beira de água está, em tempo próprio fruto ele dá, sua folhagem nunca desvanece, tudo que faz é bom, prospera e cresce. Os ímpios nunca podem se igualar, são como a palha ao vento a voar. Por isso os ímpios não subsistirão, e no juízo todos cairão. Entre os justos, quando congregados, serão os pecadores derrubados. Dos justos Deus conhece o caminhar, mas o ímpio seu caminho morrerá. Convido a amada igreja a uma oração de invocação. Como sempre fazemos, esvazie-se de tudo que habita a sua mente, todas as preocupações, inquietações, euforias, anseios, e concentre-se apenas em cultuar o seu Deus, o seu Criador, nesta manhã. Vos convido, portanto, a uma oração de invocação. Oremos. Pai gracioso e santo, Deus eterno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Deus vivo, Senhor de toda a glória, Pai das luzes, Deus sublime, bondoso, misericordioso, justo juiz, Deus reto, Deus gracioso, a Ti, Deus, toda honra e toda glória, todo louvor, ó Pai, pois somente o Senhor é Deus, e o Senhor, Deus, tem o controle absoluto e governa, Deus, todo o universo, toda a humanidade. O Senhor governa sobre as nações, o seu juízo é perfeito, a sua lei é perfeita, Deus, sua justiça é perfeita, sua santidade é perfeita, Deus. E o Senhor tem os seus santos propósitos com os quais administra, Deus, todo o universo. Nós, entretanto, Senhor, reconhecemos que somos falhos e pecadores, e por isso nós lhe pedimos perdão, Deus, pelas nossas falhas e pecados, e te agradecemos, Senhor, pela justificação em Cristo, um favor que nós não merecíamos, mas que pela tua graça, pela tua misericórdia, nos alcançou e somos gratos, Deus. Por isso aqui estamos reunidos em santa comunhão, para cultuarmos ao Senhor, para aprendermos do Senhor, ó Pai,
para recebermos a sua instrução e para respondermos, Deus, com salmos e louvores, porque somente o Senhor, ó Deus, merece todo o reconhecimento, pois de ti provém todo o bem. É verdade, Deus, que nós não sabemos como convém cultuá-lo, por isso rogamos a ti que envie teu Santo Espírito, que nos oriente, ó Deus, para prestarmos um culto, exatamente como o Senhor revelou nas suas Escrituras, para que seja um culto, Deus, que o agrade, um culto espiritual, um culto, Deus, que possa agradar ao Senhor, ó Deus. Lhe pedimos também que teu Santo Espírito nos ilumine para recebermos, Deus, a instrução pela revelação da tua santa palavra. Muito obrigado por ser o nosso Deus, muito obrigado pela nossa comunhão. Receba, Deus, este culto segundo a tua graça, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, seu Filho amado, é que nós oramos. Amém, Senhor, e glórias a ti. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para o voto da nossa segurança. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos podem assentar-se. Vos convido à leitura no livro do profeta Isaías, capítulo 53. É um capítulo messiânico. Esse capítulo, Isaías tem uma revelação muito clara acerca de Cristo. E eu quero meditar um pouco com os irmãos no momento de confissão, entre os versos 4 e 6 do capítulo 53 do livro do profeta Isaías. Aqui está se referindo a Cristo. Verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O texto é riquíssimo, mas nós vamos abordar apenas alguns detalhes desses 3 versículos que nós lemos, tá? Primeiro é que Cristo, segundo aqui o profeta Isaías, tomou sobre ele as nossas enfermidades. Esse texto, ele é muito mal compreendido, porque há quem diga que cristão não fica doente, mas não é isso que está dizendo aqui. Quando a Bíblia é contextual, ela se entende contextualmente. Quando Deus levantou Moisés para libertar o povo no Egito, Deus envia 10 pragas para os egípcios, né? E Deus usa de mão forte mesmo, movendo aqueles prodígios, para que seu povo aprenda a confiar nele, para que seu povo veja de fato, não só aquelas pessoas daquela geração, como também as gerações futuras, para que entendam o poder grande de Deus. E quando Deus então liberta o povo do Egito, Deus faz uma promessa ao povo. E Deus diz: nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios virá sobre você. Então, Cristo, ele leva todas as enfermidades que seriam enfermidades que Deus usaria como flagelo e justiça aos homens, a homens ímpios, a homens opressores, tá? Não quer dizer que o cristão não fica doente, que não. Quer dizer que estas enfermidades de juízo que Deus usou com os egípcios, né? Com Faraó e os egípcios que oprimiam o povo de Deus e tentaram impedir a saída do povo de Deus, que essas enfermidades de juízo não viriam sobre nós.
tá? Então, há uma falsa crença, né? Há duas falsas crenças aí, né? Que as pessoas seguem. Uma é que cristão não pode ficar doente, e outra é que se cristão estiver doente está em pecado. Não, todos nós podemos ficar doentes porque o nosso corpo, ele é corrompido desde o pecado de Adão, né? Quando não só o nosso corpo físico, toda a natureza foi corrompida. O ensino bíblico é que toda a natureza foi corrompida no pecado de Adão. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui e que nos leva a admirar cada vez mais Cristo é que ele pagou esse preço de juízo na cruz, tá? Então, olha só, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós temos a informação das Escrituras que todas as coisas que nos acontecem é para o nosso bem. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a saber, os que creem no seu nome. Nós sabemos que Deus, ele é o Pai de todas as consolações e nós pertencemos a Ele. Então, seja o que for que aconteça, acontece com a permissão dele e com o cuidado dele sobre nós, pois não cai um pardal do céu sem que ele permita. Então nós pertencemos a ele e ele cuida de nós. Então nós devemos isso a Cristo. É um favor imerecido que nós não recebemos. E é por isso que servimos a Deus com gratidão. O texto continua: e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Bem, a imagem que os homens tinham de Cristo era de dor e sofrimento, a imagem da cruz. Mas após a ressurreição de Cristo, nós podemos ver o que emergiu da cruz, que é graça sobre graça, e a fé que nos faz vencer o mundo, ou seja, nós podemos viver confiantemente que aquele que nós servimos, que não poupou a sua própria vida, não poupou o seu próprio bem-estar antes, construiu a nossa fé através do seu próprio sofrimento, ele, o Pai, que nos enviou Cristo para padecer tudo isto, nos dará também todas as coisas, porque ele já nos deu o bem principal. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, ele foi traspassado pelas nossas transgressões. O motivo da cruz foi a igreja, foi nós, o pecado. Porque Deus, ele poderia ter condenado toda a humanidade quando a humanidade pecou. Para ver o amor genuíno de Deus, um amor puro, estávamos até comentando isso antes do culto. Para que haja o amor puro, o amor verdadeiro, tem que necessariamente ter aversão ao mal. O amor puro e verdadeiro, ele não é complacente com o mal. Os homens não entendem isso. O amor que os homens professam é um amor complacente. E nós somos assim, né? Nosso filho errou, nós somos complacentes. Nosso amigo errou, nós somos complacentes. Porque o nosso amor, embora seja amor pelas pessoas, não é o amor santo, puro e verdadeiro. O amor santo e puro e verdadeiro de Deus necessariamente tem que ter aversão ao mal. Então, haviam duas possibilidades quando o homem caiu. Ou todo o mal fosse condenado severamente, certo? Que seria justo. Ou Deus usaria de misericórdia e enviaria então alguém que pudesse, como homem, não pecar e como Deus, suportar a ira de Deus na cruz, sem perecer totalmente. Então, veja que Deus então envia o seu próprio Filho para a sua igreja, porque os ímpios serão condenados eternamente. O mal que eles promovem será condenado eternamente, no inferno de dores e ranger de dentes. A fumaça do seu sofrimento subirá pelos séculos. No entanto, esse texto se refere às transgressões da sua igreja, porque aos pecados da sua igreja, ou seja, o meu e o teu, é que foi pago naquela cruz do Calvário. Romanos 8:3 diz que o pecado será condenado na carne. Ele deve ser condenado na carne. Na nossa carne não será, porque o nosso pecado foi condenado na carne de Cristo.
Por isso a necessidade que temos de estarmos nele. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz, ou seja, foi o castigo dele que nos traz a paz, que podemos então ter a convicção que a leve e momentânea tribulação que passamos nos dias presentes não se comparam com a alegria intensa, com a glória que teremos no paraíso que Deus preparou para nós, ou seja, nós não perderemos a paz, enquanto os ímpios perecerão, como cantamos agora há pouco no Salmo 1, tá? E pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui é o que eu sempre falo, né? As pisaduras de Cristo, as pegadas que ele deixou, nós procurarmos seguir aquele caminho. É como aquele filme, né? Que tem aquele campo minado, passa um soldado detectando as minas, os soldados que vêm atrás, eles têm que ir memorizando aonde aquele soldado pisou, para ele não pisar errado. Porque se ele pisa numa mina, ele vai explodir. Então ele tem que pisar exatamente onde o soldado da frente pisou. Então nós devemos seguir o caminho, que é Cristo, né? Tomé fala, mas nós não sabemos qual é o caminho, como podemos segui-lo? Jesus fala, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, por isso nós precisamos das Escrituras que nos revelam sobre Cristo. É como Sproul disse, dê-me o Jesus da Bíblia ou não me dê nada. Então nós precisamos do Jesus que se revelou nas Escrituras. E por fim o texto, não o texto do capítulo todo, mas o trecho que lemos, né? Ele vem dizer, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, ou seja, isso aqui nos iguala a todos. Todos nós somos exatamente iguais. Somos pecadores, falhos, cada um, é verdade, se desvia por um caminho, mas todos se desviam, todos se desgarram, todos erramos, todos pecamos, né? Então, isso aqui nos iguala a todos, não há uma superioridade de um com relação ao outro. Todos nós devemos ser gratos pela graça de Deus que nos alcançou. Embora podemos até imaginar que alguns tenham pecados maiores do que outros, por exemplo, um homicida, alguém que fosse muito cruel, talvez tenham pecados maiores, né? Mas nos iguala a todos porque todos, de certa forma, andávamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor, né? Então isso nos iguala a todos, tá? Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, ou seja, Deus nos uniu no sofrimento de Cristo, e no sofrimento de Cristo os pecados da igreja foram pagos ali, foram salvos, né? Então esse é um momento litúrgico de confissão de pecados, e eu como sempre falo, o momento é litúrgico, mas não precisa ser um momento mecânico. Nós podemos e devemos ter liberdade na nossa oração de confissão, de dizer a Deus, Senhor, perdão porque pequei nisso, pequei naquilo. E o momento será oportuno para nós confessarmos pecados que porventura não foram confessados ainda, se os irmãos sentirem o desejo. E também, se os irmãos quiserem, é uma oportunidade de pedirmos perdão a Deus, falar, Senhor, perdão porque de fato, olhando para a minha vida, eu andei desgarrado como ovelha, longe dos seus caminhos, longe do Senhor, em algum momento da minha vida. Perdão porque eu fiz isso, mas eu te agradeço por ter enviado Cristo, e o sofrimento de Cristo nos salvou, não só a mim, mas também aos meus irmãos, salvou a tua santa igreja. Então quero convidar a amada igreja a um momento de contrição, um momento de oração silenciosa, onde teremos a oportunidade de confessar pecados porventura não confessados. Logo em seguida estarei orando em voz audível. Oremos, uma oração de confissão. Glorioso e eterno Deus, a Ti toda a honra e toda a glória.
Neste momento, Deus, tua igreja, no momento litúrgico, penitencial, Deus, um momento de contrição, nós reconhecemos diante do Senhor que somente o Senhor é santo e nós somos falhos e pecadores. E neste momento, Pai, confiando, Deus, na tua promessa, que o Senhor, cada pecado que nós nos arrependermos e confessarmos, o Senhor lança para longe, no mais profundo abismo, e jamais nos lançará em rosto. Nós confessamos a Ti, Deus, que somos falhos e pecadores, e que erramos, Deus, em pensamentos, em ações, em palavras, em omissões, em negligências, de tantas formas, Deus. Nós erramos com relação a nós mesmos, com relação ao nosso próximo, até mesmo com relação ao Senhor, a Deus. Mas o Senhor é rico em perdoar, e eu lhe peço, Deus, no nome santo e poderoso de Jesus, que o Senhor nos perdoe, Deus, que o Senhor perdoe os erros da tua igreja, que o Senhor nos perdoe, e que o Senhor, Deus, restaure em nós um espírito inabalável, um coração puro, para continuarmos, Deus, a nossa peregrinação nesta terra, até o dia que o Senhor nos chamar para si, ou que o Senhor Jesus volte para resgatar a igreja. Nós lhe pedimos perdão, Deus, porque foi necessário o sofrimento de Cristo para nos trazer a paz. É sobre esse castigo que nós temos a paz. E esse amor nos constrange, mas nos torna gratos, Senhor, porque nós não poderíamos fazer nada. E nós somos gratos, muito gratos ao Senhor, e por isso queremos lhe servir, ó Deus, por gratidão a Ti. Obrigado pela bênção do Teu perdão. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo é que oramos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Convido a Santa Amada Igreja para louvarmos a Deus com o hino 46. Aquele que sentir o desejo de estar ofertando, esse momento também será oportuno. Hino 46. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. A seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fluir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor
me transformou. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para analisarmos com brevidade o Dia do Senhor 27. Nós estamos no Dia do Senhor 27 do Catecismo. O Catecismo, ele se separa em 3 partes, né? Nós temos um prólogo, que é onde fala qual é o nosso consolo. Nosso único consolo na vida ou na morte é saber que não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos a Cristo. Depois, a primeira parte fala sobre a nossa miséria e pecados, como eram grandes os nossos pecados. A segunda parte, que é a parte que estamos estudando, nos mostra Cristo, a graça de Cristo em nos alcançar, né? E nessa segunda parte nós já estudamos os 12 artigos do Credo Apostólico, que é um resumo da nossa fé cristã, e estamos estudando neste momento os sacramentos, né? Semana passada começamos a estudar a respeito do Santo Batismo, e hoje nós vamos completar o ensino do Catecismo sobre o Santo Batismo, observando perguntas e respostas do Dia do Senhor 27. Pergunta 72. Então esse lavar exterior com água, por si mesmo, remove os pecados? Essa pergunta é porque nós vimos que Deus determinou a água como um sinal. Nós vimos que os 2 sacramentos, né? Nós vimos que antes de Cristo, o sacerdócio levítico era muito cerimonial. Deus usava de cerimônias para instruir o povo a respeito de Cristo. Após a vinda de Cristo, morte e ressurreição, não há mais necessidade de todos aqueles cerimoniais. No entanto, Deus mandou guardarmos 2 sacramentos, que são sinais visíveis da graça de Deus e também meios de graça, né? O Santo Batismo e a Santa Ceia do Senhor. No Santo Batismo há 2 agentes, né? O agente passivo, que é a água, que representa a nossa purificação, a nossa regeneração. E o agente ativo, que é o Espírito Santo, que é quem de fato nos regenera e nos santifica. E é por isso então que a pergunta 72, ela vai se referir ao lavar exterior com água. Então esse lavar exterior com água, por si mesmo remove os pecados? Resposta: não, pois somente o sangue de Jesus Cristo e o Espírito Santo nos purificam de todo pecado. Então, não é o agente passivo que nos livra do pecado, não é o batismo em si. O batismo é uma ilustração, uma demonstração do que Deus faz interiormente no cristão. Então, o batismo é um sinal, tá? Toda vez que há um batismo, as pessoas estão sendo instruídas que aquela pessoa morreu com Cristo, morreu para os seus pecados, para viver para Cristo. Pergunta 73. Então, por que o Espírito Santo chama o batismo de lavar regenerador e de purificação de pecados? Resposta: Deus fala assim por razões muito importantes. Ele nos quer ensinar que o sangue e o Espírito de Cristo removem os nossos pecados, assim como a água remove a sujeira do corpo, tá? Então é uma forma ilustrativa, certo? Porém, ainda mais importante, ele nos quer assegurar, por meio dessa garantia e sinal divinos, que somos tão verdadeira e espiritualmente purificados dos nossos pecados, assim como somos fisicamente lavados com água. Tá? Então, Deus nos mostra, através do sinal desse sacramento, que ele nos purifica eficazmente. Ou seja, o batismo é o sinal que Deus estará, não de forma automática. Fui batizado, agora sou perfeitamente santo. Mas que ele estará trabalhando na nossa regeneração de forma eficaz até que se cumpra o seu propósito por nós, né? Então, aquele que começou a boa obra em nós, ele vai concluir essa boa obra, tá? E nós, da perspectiva do nosso olhar humano, nós iremos, como o apóstolo Paulo falou, de glória em glória até a estatura de varão perfeito.
Então, uma coisa que inquieta muitos cristãos é, se eu creio, se eu sou regenerado, sou batizado, por que eu erro? Porque nós estamos num processo. Enquanto nós estivermos neste corpo, nós infelizmente estaremos sujeitos a erros e pecados, infelizmente. No entanto, conforme vamos sendo regenerados e lavados pela água da palavra de Deus, que vai nos transformando, nós vamos diminuindo, nós vamos dominando esse pecado, Nós passamos de um estado onde nós vivíamos totalmente em pecado, para um estado onde nós pecamos eventualmente. Sundar Singh foi um pregador no Himalaia no século XIX, e uma vez ele fez uma ilustração, e ele disse: o pecado é como a água do rio. Um homem desce com 2 baldes até o rio, enche os 2 baldes de água. Quando ele está voltando, ele sente o peso da água nos baldes. No entanto, um outro homem mergulha no rio, tem toneladas de água sobre a sua cabeça, mas ele não sente o peso. O que quer dizer isso? O regenerado, o cristão, ele sente o peso do pecado. Está representado aí como o homem que vai com o balde pegar água. Ele sente o peso. Quando ele peca, ele sente o peso daquilo. E ele se entristece, ele se arrepende, ele quer mudar. Ele luta consigo mesmo. O que não é regenerado, ele vive naturalmente no pecado. Ele tem toneladas de peso sobre ele, mas ele não sente. Ele simplesmente não sente porque ele não está instruído. Não está havendo a regeneração nele. Então aquele é o estado natural dele. Tá? Pergunta 74. As crianças pequenas também devem ser batizadas? Resposta: sim. Assim como os adultos, as crianças pertencem à aliança e à igreja de Deus. Não há distinção, irmãos. Houve uma tradição que surgiu com os anabatistas, que as crianças não poderiam ser batizadas. Mas não há nenhuma autorização bíblica para privar filhos de pais professos da aliança e da graça. As crianças nunca foram excluídas. As crianças fazem parte da aliança. É claro que quando ela entender o que aconteceu, ela vai fazer a profissão de fé, porque ela tem que crer, Então ela vai fazer a sua profissão de fé quando ela tiver o entendimento. Mas nós não podemos simplesmente excluir as crianças que Cristo manda incluir, E desde o Antigo Testamento as crianças são incluídas, Então, assim como os adultos, as crianças pertencem à aliança e à igreja de Deus. Através do sangue de Cristo, a redenção do pecado e o Espírito Santo, que opera a fé, são prometidas a elas da mesma forma que aos adultos. Portanto, por meio do batismo, como sinal da aliança, elas devem ser enxertadas na igreja de Cristo e distinguida dos filhos dos incrédulos. Na velha aliança, isto era feito pela circuncisão, que a nova aliança foi substituída pela instituição do batismo. O pecado, ele tinha que ser pago com derramamento de sangue. Então, Deus instruiu o povo a sacrificar um animal. Sacrificar um animal representando Cristo, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Tá? O sinal para a entrada no corpo de Cristo, para a entrada na igreja de Cristo, era com derramamento de sangue, que era a circuncisão. Quando Cristo, ele morreu, ele passou pelo sacrifício uma vez por todas e derramou o seu sangue, não há mais necessidade de derramamento de sangue. Então, Cristo, na nova aliança, ele transforma a circuncisão no batismo. Eu quero convidar os irmãos aqui em Colossenses, capítulo 2. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Os versos 11 a 13. Colossenses, capítulo 2, versos 11 a 13. Veja aqui o que diz aqui. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo,
vírgula, tá vendo? Termina o versículo, mas continua a frase, tá? Nele também foste circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os seus delitos. Tá? Então, o que acontece? As crianças, elas não devem ser excluídas da aliança, tá? O que acontece é que a circuncisão, ela não é mais feita porque não há mais derramamento de sangue. Não há mais essa representação do derramamento de sangue. Além disto, as mulheres participam também na nova aliança do batismo, né? Antes era só os meninos, os filhos homens, que eram circuncidados. Eu quero convidar ainda a igreja a ler aqui na Confissão Belga, artigo 34. Os que puderem acompanhar. Artigo 34 da Confissão Belga. Os que puderem acompanhar. Cremos e confessamos que Jesus Cristo, que é o fim da lei, Romanos 10:4, ao derramar o seu sangue, pôs fim a todo e qualquer derramamento de sangue que se poderia ou deveria fazer como expiação ou satisfação pelos pecados. Tá? Então todo o derramamento de sangue foi extinto. Ele aboliu a circuncisão que envolvia sangue e instituiu o sacramento do batismo em seu lugar. Pelo batismo somos recebidos na igreja de Deus e separados de todas as outras pessoas e falsas religiões para estarmos totalmente comprometidos com Ele, de quem carregamos a marca e o emblema, que nos servem como testemunho de que Ele será eternamente o nosso Deus e Pai gracioso. Por isso, Cristo ordenou que todos os seus sejam batizados simplesmente com água pura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Não há exceção aqui, todos os seus, tá? Dando-nos a entender com isso que assim como a água derramada em nós lava completamente a sujeira do corpo, e assim como a água é vista no corpo do batizado quando derramada nele, o sangue de Cristo pelo Espírito Santo faz a mesma coisa no interior da alma. Ele lava e limpa a nossa alma do pecado e nos regenera de filhos da ira para filhos de Deus. Isso não é produzido pela água em si mesma, mas pelo aspergir do precioso sangue do Filho de Deus, que é o nosso mar vermelho, que precisamos atravessar para escapar da tirania de Faraó, ou seja, do diabo, para entrarmos na Canaã espiritual. Esse é o simbolismo do batismo. Assim, os ministros, por sua parte, nos administram o sacramento e aquilo que é visível, mas o nosso Senhor nos dá aquilo que o sacramento significa, ou seja, os dons invisíveis da graça. Ou seja, o pastor, ele ministra o batismo visível ali, mas ele não tem poder nenhum sobre o interior da pessoa que está sendo batizada. Mas Deus, ele tem o poder no interior da pessoa e ele regenera essa pessoa. O Senhor lava, purifica. Isso quer dizer que o batismo não pertence ao pastor nem à igreja. Por isso nós não devemos rebatizar. Tá? Uma vez batizada, a pessoa foi batizada. Certo? O batismo pertence a Cristo. O Senhor lava, purifica e limpa a nossa alma de toda imundície e iniquidade. Renova o nosso coração, enchendo-o de todo consolo. Dá-nos a verdadeira certeza da sua bondade paternal. Reveste-nos da nova da nova natureza e despe-nos da velha natureza com todas as suas obras. Portanto, cremos que aquele que almeja a vida eterna deve ser batizado
uma vez com um só batismo. O batismo nunca deve ser repetido, pois não podemos nascer duas vezes. Além disso, o batismo não nos beneficia apenas quando a água está em nós e quando o recebemos, mas por toda a nossa vida. Por essa causa, rejeitamos o erro dos anabatistas, que não se contentam com o batismo recebido uma única vez, e que também condenam o batismo dos filhos pequenos dos crentes. Cremos que essas crianças devem ser batizadas e seladas com o sinal da aliança, assim como os bebês em Israel eram circuncidados com base nas mesmas promessas que agora são feitas aos nossos filhos. De fato, Cristo derramou o seu sangue para purificar os filhos dos crentes do mesmo modo que o derramou pelos adultos. Por isso, devem receber o sinal e o sacramento daquilo que Cristo fez por eles. Assim como o Senhor ordenou na lei que fosse oferecido um cordeiro logo após o nascimento dos filhos, que era o sacramento da paixão e morte de Jesus Cristo. Como o batismo tem para os nossos filhos o mesmo significado que a circuncisão tinha para o povo de Israel, Paulo chama o batismo de a circuncisão de Cristo, conforme nós lemos lá em Colossenses 2:11. Então, o sacramento do Santo Batismo, ele é um sinal visível da graça de Deus, tá? E os pais professos, o cristão, quando ele se converte, ele deve almejar e querer o batismo como este selo, tá? E ao ter os seus filhos, ele deve enxertar os seus filhos na aliança, pois as crianças não estão excluídas, né? Seria o mesmo que ensinar o seu filho a oração do Pai Nosso e dizer, olha, você vai orar o Pai Nosso, mas ele ainda não é o seu pai. Você vai ter que esperar você crescer para você decidir se ele vai querer ser seu pai. Não, não se trata disso, tá? As crianças fazem parte do reino de Deus. Deixai vir a mim os pequeninos, pois deles é o reino dos céus. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o Salmo 11. Está no grupo da igreja, irmãos. Meu refúgio está em Deus. Como podes me dizer? Qual ave foge ao monte seu? Assim fujas também. Pois eis que os ímpios vão, tem já pronto o arco à mão, para as ocultas disparar nos justos de coração. Quando há destruição, fundamentos já não são. Que pode o justo fazer então, se nesta vil condição? No templo está o Senhor, tem nos céus o trono seu. Seus olhos sondam com atenção os filhos dos homens vê, e ao justo aprova Deus, mas odeia o homem mau, e aquele que violência faz, Deus o abomina já. Javé fará chover fogo, enxofre sobre os maus, e vento abrasador será a taça que
Ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face ele verá. Pois justo é o Senhor, ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face ele verá. Convido a Santa Amada Igreja a leitura no livro do profeta Isaías, capítulo 66. Leremos apenas o verso 2. Livro do profeta Isaías, capítulo 66. Leremos apenas o verso 2 aqui. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas agora quero chamar a atenção dos irmãos ao tema desse sermão. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. O abatido, o aflito, o abatido de espírito e o que treme da minha palavra. Quero convidar ainda a Santa Amada Igreja a leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do verso 1. Mateus capítulo 8, a partir do verso 1. Leremos de 1 a 4. Mateus 8, 1. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Até aqui, convido a igreja a uma breve oração. Oremos. Excelso e grandioso Deus, nós continuamos, Deus, neste momento de culto, te louvando, Deus, e recebendo as suas instruções, respondendo com salmos e louvores. E neste momento, Pai, diante da tua santíssima palavra, nós anelamos, Deus, desejamos receber a tua instrução, porque a tua instrução é vida, Deus, e nós precisamos do Senhor. É remédio para a nossa alma, para o nosso espírito, Deus, para nossas emoções, para a nossa afetividade. O Senhor, Deus, é luz para os nossos caminhos. Portanto, Deus, o que mais necessitamos agora é entendermos a tua instrução através da sua santa palavra. Eu mais uma vez reconheço, Deus, que sou falho e pecador, e lhe peço perdão pelas minhas falhas e pecados. Rogo a ti que nesse momento, Senhor, somente o teu Santo Espírito fale através de mim. Envia, Deus, portanto, eu lhe peço, teu Santo Espírito, para que tudo que for falado aqui seja ministrado pelo teu Santo Espírito com a sua expressa autorização. Que neste momento, Deus, eu desapareça, eu diminua, que nada saia dos meus lábios, que não venha do teu Santo Espírito, somente o que o teu Santo Espírito ministrar. Que neste momento eu desapareça e diminua, e só prevaleça a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, é que eu oro. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, a nossa cura. Venha para ser curado. Ouve ou ouça
para que tenhas vida. Esse texto que nós lemos de Mateus 8, esse texto ele vem imediatamente após o final do Sermão do Monte. É o sermão mais completo que existe, é um sermão de instrução pregado pelo próprio Senhor Jesus. E imediatamente após este Sermão do Monte, veja aqui no começo do verso 1, ora, descendo ele do monte. Logo depois que ele acabou de ministrar o Sermão do Monte, é que se deu estes fatos. Jesus, ele após ter encerrado esse seu famoso sermão, ele nos revela algo incrível que nos mostra como receber o favor do Deus do universo. Veja aqui no capítulo anterior, no capítulo 7, a partir do verso 7, um pequeno trecho do sermão que ele estava pregando e que aquele leproso ouviu. Olha só, pedi, Mateus 7,7, enquanto Jesus ainda estava pregando. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Olha que logo depois que ele termina esse sermão, imediatamente ele desce do monte, eis que um leproso se aproxima dele e o adora. E esse leproso, ele se aproximou, adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus disse, creio. Veja que o leproso absorveu pelo menos três dos itens que Jesus colocou naquele sermão. Das verdades espirituais que Jesus revelou naquele sermão. Tá? Pedi e dar-se-vos-á. Verso 8, pois todo o que pede recebe. Buscais e achareis, pois todo o que busca encontra. Batei e abre-se-vos-á, pois a quem bate, abrir-se-lhe-á. Aquele homem estava leproso, uma situação que aos olhos humanos não tinha cura, era irreversível. Aquele homem estava condenado a viver totalmente discriminado, marginalizado, além da sua própria situação de enfermidade pessoal que ele estava vivendo, ele tinha que ser afastado totalmente da comunidade, porque a doença era altamente contagiosa. Então ele teve que ser afastado dos seus amigos, ele teve que ser interrompido no seu trabalho, que talvez fosse a fonte de sustento da sua família. Ele teve que se separar das pessoas a quem ele amava, seus familiares, talvez a sua esposa, talvez seus filhos, ou talvez seus pais. Nós não sabemos a condição daquele homem, mas ele teve que ser separado de tudo isso. Além disto, ele era visto pelos judeus, os judeus eles mantinham muitas crenças, e ele era visto pelos judeus como alguém que tinha cometido um pecado grave, que por isso estava sendo castigado com a lepra. E ele estava ali, Jesus foi lá nesse monte pregar, haviam várias pessoas ouvindo o sermão de Jesus, e através desse sermão, esta pessoa que estava vivendo este sofrimento foi alcançado. Olha só que interessante, parece que Jesus, logo em seguida, vai mostrar na prática essas três realidades espirituais. Primeiro com o leproso. Atende ao que pede. Esse pedido não veio de alguém influente, não veio de alguém que pudesse conceder alguma coisa a Cristo. Ela veio de um miserável, de um rejeitado pela sociedade, de alguém que vivia marginalizado, provavelmente um esmoler, alguém que aos olhos humanos já havia perdido tudo e que ninguém apostava uma ficha nele. Ninguém mais dava valor àquele homem. Todos sabiam que o destino daquele homem era apenas morrer naquele estado que ele estava. Ele não podia mais suprir nada para ninguém. Ele não era mais alguém que fosse admirado pela sociedade. Era alguém totalmente destruído emocionalmente. O homem para quem olharei é este, o aflito. Interessante que muitas vezes nós olhamos para esse texto, pedi e dar-se-vos-á.
buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E nós queremos coisas, muitas vezes, que são desnecessárias para nós. Muitas vezes coisas que não são algo que vão corrigir o nosso estado de aflição, um estado aflitivo. Muitas coisas, muitas vezes, não sempre, né? Mas muitas vezes nós, eu falo nós, eu falo eu, mas eu acredito que muitos de nós, muitas vezes procuramos em Deus coisas que não são exatamente necessárias para nós. E a palavra de Deus diz: eis para quem olharei. Se você entrar numa situação aflitiva, eu estarei com você. Eu estarei contigo. O Davi, ele fala no Salmo 91, ele diz que na minha angústia, é uma das promessas do Salmo 91, na tua angústia eu estarei contigo. Quantas vezes nós mesmos podemos constatar isso nas nossas vidas? Existem os momentos de coisas que queremos e julgamos que elas são necessárias para nós. Mas parece que Deus não concede isso. Mas se nós olharmos e voltarmos no tempo e lembrarmos momentos aflitivos que nós passamos e que nós buscamos a Deus, quantas vezes Ele estendeu a mão para nós? Quantas vezes Ele nos livrou de aflições duríssimas? Muitas vezes. Quantas vezes nos momentos de maior dor Ele nos consolou, Ele nos amparou, Ele nos fortaleceu. Ele talvez tenha enviado alguém para nos auxiliar em alguma tarefa ou alguma coisa. Então nós vemos aqui que a primeira coisa, logo depois deste sermão do monte, é que Jesus, ele faz na prática o que ele pregou anteriormente, imediatamente antes, na teoria. E ele usa dessa prática com alguém que não podia retribuir em nada a ele. Com alguém simplesmente que não podia fazer mais nada. Este é o mesmo estado que nós estávamos quando ele nos alcançou pela graça. Imagina a aflição que nós teríamos uma eternidade inteira. E ele nos alcançou com a sua graça e nos purificou. A lepra não era apenas uma doença física, mas emocional. Quem portava essa doença se via privado da sua casa, do convívio de seus amigos, afastado dos seus entes queridos, evitado pelas pessoas. As pessoas não queriam nem chegar perto dele, com medo de contágio. Ninguém queria saber sequer de aproximar-se. Essa lepra era diferente do que hoje se chama hanseníase, né? Quando nós vemos pessoas hoje, essa lepra que existia nesta época aqui, não existe mais. Isso é erradicado em quase todos os países do mundo já. Ela não existe mais. O que existe é hanseníase, né? E o Chile, essa semana, se tornou o primeiro país das Américas, na frente até dos Estados Unidos, que erradicou totalmente a hanseníase. No Chile nem hanseníase não existe mais. Graças a Deus, né? Então eu creio que é algo ainda que vai acontecer. Mas na época de Cristo era uma doença extremamente feroz. E a pedaços da carne da pessoa chegava a cair mesmo. A hanseníase atual, ela faz manchas pelo corpo e fica indolor. A pessoa não sente nem se você queimar ela com fósforo, ela não sente. Mas no tempo de Cristo chegava a cair pedaços do corpo da pessoa. Então normalmente eles eram atados com panos, né? Eles andavam atados com panos assim. Então era uma doença que acabava emocionalmente com a pessoa. Ou seja, toda a perspectiva de vida da pessoa estava totalmente condenada. Tá? Então, esse homem era um modelo de fato de um aflito. Ele pediu a Cristo dizendo: se quiseres, Cristo respondeu: eu quero. Essa é a resposta de Cristo para os aflitos que se submetem a Ele. A aflição pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se alguém já foi livre de aflições por Cristo, mostre-se ao sacerdote e faça a sua oferta. Moisés determinou que quando a pessoa era purificada, tinha que ser examinada pelo sacerdote, e o sacerdote que dava a palavra, realmente acabou essa lepra. Deus instruiu o sacerdote para conhecer a doença, né? Você vê ali no livro de Levítico, que Deus ensina as cores das manchas e tudo, se aumentou, se diminuiu. Deus ensina, dá uma aula de medicina para os sacerdotes levíticos,
para que eles tivessem competência para examinar alguém leproso, né? Então Deus curava alguns, outros não. Então quando alguém era curado, tinha que passar pelo sacerdote. E Cristo, então, ele no seu ministério terreno é obediente. Ele curou aquele homem. Ele era Deus. E curou aquele homem, mas ele fala, vai lá e se mostra para o sacerdote. Que o sacerdote vai te libertar aí, tá? Então, se algum de nós já foi curado de alguma aflição, mostre-se ao sacerdote. Mostre-se a Cristo, nosso sumo sacerdote. Entre na presença dele e fala, Senhor, hoje eu quero isso e aquilo. Mas eu quero lembrar diante do Senhor momentos da minha vida em que eu estava profundamente desesperado e aflito. E o Senhor me estendeu a destra comunhão. O Senhor estendeu as suas mãos sobre mim. Eu não pereci naquilo que eu estava vivendo. Veja, Senhor, como o Senhor me purificou daquilo. Muito obrigado. Muito obrigado. Isto vai, sem dúvida, fazer o que Cristo falou para aquele leproso. Ele falou, se queres, pode purificar-me. Cristo falou, eu quero. E Cristo limpou, e imediatamente ele ficou limpo da lepra. Disse então Jesus, olha, não digas a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote. Antes de tudo, fale com o sacerdote. Depois você se relaciona com as pessoas. Fala nada com ninguém. Vai direto e cumpre obedientemente o mandamento, a lei. Vai lá e mostra ao seu sacerdote, tá? E faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Depois que você passar o sacerdote, você será testemunho do povo. Vá, Deus te livrou. Você tem convicção que Deus te livrou de aflições terríveis que te consumiam emocionalmente? Vá a Ele, o sumo sacerdote, em oração e fala, Senhor, olha como o Senhor me livrou aquela vez daquela aflição que eu estava, que eu pensei que eu não sobreviveria àquilo. Olha como o Senhor me purificou. E agora eu quero fazer a minha oferta. A minha oferta sou eu. Meu serviço de gratidão ao Senhor. Serei grato ao Senhor, porque o Senhor me livrou da minha aflição. Depois nós vemos que Jesus ele ensina dos versos 5 ao 8. Aliás, o que aconteceu após o Sermão do Monte, dos versos 5 a 8 do capítulo 8. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, depois que ele terminou o Sermão do Monte, depois que ele curou o leproso, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entre na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, digo a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isso, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Interessante que parece que Jesus ele ensina no Sermão do Monte e depois ele vai cumprindo na prática logo depois. Primeiro, um aflito miserável. Vai e pede a ele. Se o senhor quiser, o senhor pode me curar. Isso foi um pedido. Depois vem um homem influente, um centurião. Um centurião, ele tinha 100 soldados ao seu dispor. Os soldados faziam tudo o que ele mandava. Não dependia de ordem do imperador. Ele já tinha aquele cargo. E ele tinha autoridade sobre 100 soldados. E ele falava, eu também sou um homem de autoridade. Se eu digo para um vai, ele tem que ir. Se eu digo para o outro vem, ele tem que vir. Eles têm que fazer comando. E este homem influente, ele bate a porta de Cristo. Porque ele estava aflito, porque um servo que ele gostava muito estava com uma doença incurável.
E ele vai e bate a porta de Cristo. E a porta se abre. Abre ao que bate-lhe a porta. Ao contrário do homem marginalizado que pediu a cura para si, este centurião que implorava era um homem com autoridade. E ele veio bater a porta de Cristo, porque ele estava abatido ao ver a situação do seu criado. O homem para quem olharei é este, o abatido. E veja que como ele bate a porta, não de forma simplista, não com pressa de sair da presença de Cristo, mas expondo a razão da sua fé. Ele não simplesmente pediu com pressa e quer que Cristo resolva agora, tem que ser agora. Eu quero que o Senhor resolva agora, porque eu quero isso. Não, ele foi bater a porta de Cristo com paciência, sem pressa de sair da presença de Deus. E ele explica para Cristo a situação dele. Olha, o meu servo está assim, eu estou abatido por causa disso. A doença é incurável, mas o Senhor pode curar. Eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa, porque eu vivo assim, eu também tenho autoridade, eu reconheço a sua autoridade. Se o Senhor mandar de longe, eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa. Aquele era um romano, ele não era parte do povo de Deus. Por isso que Jesus fala, muios virão do ocidente e do oriente e se sentarão à mesa de Deus. Ele era um gentil. Ele fala, os filhos do reino, que é para o meu povo, que eu vim, os judeus, muitos serão lançados para o inferno. Ao contrário do que muitos pregam, é que todo judeu será salvo. Isso não é verdade. Só serão salvos os convertidos. E esse homem, então, ele fala, eu também tenho essa autoridade. Mas eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu não pertenço ao seu povo. Eu não faço parte dessa comunhão. E Jesus então fala, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão, porque nem em Israel eu vi uma fé como esta. O abatido, veja como ele bate a porta. Alguns fazem orações de súplicas em poucos minutos, outros têm pressa que o culto acabe logo, outros não querem perder seu precioso tempo, expondo a sua fé a Cristo, nem mesmo expondo os problemas que desejam ver resolvidos. O coração endurece tanto, mas endurece tanto, que nem mesmo aquilo que eles mais querem, eles dispensam tempo mais de oração pedindo a Deus, para fazer aquilo que eles querem. De tão endurecido que está o coração e de tão distante que as pessoas estão ficando de Cristo. Nós estamos vivendo uma sociedade onde as pessoas estão vivendo segundo o TikTok aí. Tem que ser tudo em 20 segundos. Culto não pode demorar, sermão não pode demorar, instrução não pode demorar, Deus não pode demorar para agir na minha vida. Tem que ser agora, tem que ser rápido, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu estou acima de tudo. Eu tenho que ser servido, tem que ser no meu tempo, não no tempo de Deus. As pessoas se perderam totalmente, estão cegos, e nós vemos por aí muitos cegos guiando cegos, e essa multidão só aumenta, só aumenta. Irmãos, serenidade, o tempo pertence a Deus, paciência, Ele sabe tudo que você precisa. A nossa vitória está no tempo que nós temos comunhão com Ele, é ali que Ele administra a bênção, é aqui nos cultos, onde, não estou dizendo a nossa igreja aqui, né? Mas nos cultos em geral, onde muitas pessoas têm pressa para ir embora, é ali que Deus ministra a bênção. Nos momentos de oração, é ali que Deus cura as nossas dores, as nossas feridas, refaz as nossas vidas. Mas nós estamos na contramão da coisa, porque a pessoa que ele olhará é o aflito. O aflito, ele vai ficar nos pés de Deus até Deus resolver. Como Jesus ensinou sobre o juiz iníquo. Aquela mulher que o juiz não queria, fica nos pés de Deus aí, Jesus fala para ela. Até um juiz iníquo, se você ficar nos pés dele, ele vai querer resolver logo a sua causa. Mas o homem hoje, a mulher hoje, tem pressa de sair da presença de Deus. Chega a ser absurdo, é incoerente. Nós assistimos 2, 3 partidas de futebol. Nós assistimos séries da Netflix. Nós ficamos o dia inteiro assistindo um programa de televisão. Nós fazemos muitas coisas, mas nós temos pressa de sair da presença de Deus. Irmãos, esse é um mal desse século. E é fácil todos nós, eu me incluo nisso também, é fácil todos nós sermos envolvidos por isso.
Então, não tenha pressa, exponha a Deus, porque o homem que ele vai olhar é o aflito, é o abatido. Independente de ser miserável financeiramente ou não, tá? Depois disto, nós vemos que nos versos 14 e 15, tendo Jesus, do capítulo 8 de Mateus, tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre, mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Se faz encontrar por aquele que o busca. Olha só que interessante. Logo depois que Jesus pregou, pedi, dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Nós vemos aqui um exemplo de alguém que pediu, de alguém que bateu a porta, né? E olha só, Pedro aqui, ele não pediu por sua sogra. Não foi até Cristo bater em sua porta. Mas, quando ele foi chamado temente, ele o seguiu. Quando o galo cantou e Pedro se arrependeu amargamente, ele entendeu o seu chamado e seguiu a Cristo. Olha, o homem a quem olharei é este, o que treme da minha palavra. Quando aquele galo cantou, Pedro tremeu nas pernas. O homem que olharei é este, o que sabe que de fato eu tenho poder, o que sabe o que eu posso fazer. Não é aquele homem ensimesmado que acha que eu sou um servo dele, não. Mas um homem que sabe que eu sou justo e que eu faço justiça e que o mesmo poder que eu tenho para condenar alguém do inferno é o mesmo poder que eu tenho de usar misericórdia com alguém e livrar de qualquer situação. Romanos 4,17, eu posso trazer à existência coisas que não existem, porque eu sou o Criador de todas as coisas. Então, eis o homem a quem olharei, o que treme a minha palavra. Pedro deixou as redes de pesca, os barcos do seu pai, e seguiu a Cristo. Certa vez lançou-se na água, tremendo de medo, porque estava nu, estava pescando nu, junto com outros pescadores, ele estava nu, e Cristo apareceu para ele, aí ele se jogou na água imediatamente. Ele falou, não posso desonrar Cristo dessa forma. Isso é tremer da palavra de Deus. Isso é ter zelo pela palavra de Deus, ter zelo pela igreja, ter zelo pela Bíblia, pela Escritura. É cuidar até para não amassar uma folhinha dessa aqui, porque aqui tem palavras de vida para nós. Isso é zelo, essas coisas se perderam com o tempo. Tem pessoas que criticam os católicos romanos por causa do período da Santa Ceia, lá onde eles não comem carne. Independente da doutrina, não estou dizendo da doutrina, não estou dizendo se a doutrina é bíblica ou não é, não estou dizendo isso. Mas eles estão demonstrando um zelo ali. Nós devemos ter zelo por Deus, nós devemos tremer da palavra de Deus, porque Ele tem poder de lançar fogo em qualquer coisa. E o homem nenhum pode subsistir se Deus o quiser consumir. Então, olha só, Pedro, ele largou tudo. Ele, reconhecendo que Cristo é santo, ele se lançou no mar aquele dia, que ele estava nu. Ele foi buscar em Cristo a razão daquele chamado, o que representava seguir a Cristo, como seria deixar o mundo para andar com Cristo. E ele viu muitas maravilhas, viu um grande milagre acontecendo dentro dele mesmo. Passou da covardia de negar a Cristo por medo ao estado valoroso da ousadia ao dizer ao Sinédrio, importa agradar a Deus e não agradar aos homens. E viu na sua casa acontecer um milagre. A sogra dele iria falecer ali, daquela febre. Naquela época não tinha antitérmicos, analgésicos. Hoje em dia a gente fala assim, como assim morrer de febre, né? É só tomar um... Naquela época não tinha nada disso. Né? Uma febre matava uma pessoa. Se a febre subisse muito, que nem uma pessoa que pega dengue hoje aí, naquela época lá morreria, porque daquela febrona, né? Então não teria um remédio ali para baixar a febre, né? Então, tá? Então Cristo, ele liberta um marginalizado da sua condição de rejeitado pelas pessoas, como o caso do leproso.
Ele liberta o servo do centurião para que seguisse a sua vida. Ele liberta uma mulher de uma febre que estava consumindo em vida. Qual febre está consumindo a nossa alma? Qual lepra? O que está nos deixando abatido, que a gente não consegue fazer? Pedi e dar-se-vos-á. Buscais e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. O homem que eu olharei é o aflito. Aflige-se. Não sei se está certa essa palavra, né? Mas aflige-se diante de Deus. Senhor, essa situação que eu estou vivendo pode se tornar aflitiva para mim. Mas o Senhor pode transformar isso. Bata, fique abatido mesmo. Senhor, estou abatido por causa do pecado, porque eu não mereço nada. Mas tem situações na nossa vida que nos deixam abatidos. E eu clamo ao Senhor que me reerga disso. E trema, irmãos, trema da palavra de Deus, porque Ele é poderoso. Ele é todo poderoso. O nosso Deus é fogo consumidor. Tenha zelo e respeito. Nada de atitudes profanas em culto. Nosso Deus é fogo consumidor. Tenha respeito e zelo. Não quebre o terceiro mandamento. O nome do Senhor é santo. E Ele não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E por fim, irmãos, Ele mostrou na prática o seu poder. Veja aqui, para nós terminarmos, os versos 16 e 17 do capítulo 8. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. O homem para quem eu olharei é este, o aflito. Aflito com o nosso próprio pecado. O abatido. Abatimento porque eu não sou digno que ele entre na minha casa. E o que treme da minha palavra, ou seja, Deus, o Senhor é todo poderoso e o Senhor é fogo consumidor e o Senhor merece toda a reverência e todo o respeito. Quer um conselho? Nunca cante essas músicas gospel aí que chame Deus de você. Nunca faça isso. Chame Deus de Senhor, porque Ele não é um igual a nós. A mim você pode até chamar de você, mas a Deus não. Ele é fogo consumidor. Amém. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o hino 62. Hino 62. Levato contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Neste nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Ó, que nome precioso, gozo traz ao coração, sendo por Jesus aceito, tu terás o
seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável, é Jesus o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Convido os irmãos, mesmo assentados, a uma breve oração. Pai, muito obrigado, Deus, pelas palavras de Cristo, Senhor, pois Ele nos ensinou que nós podemos pedir, porque nos será dado, Deus. Nós podemos bater, porque nos será aberto. E nós podemos buscar, porque nós encontraremos. Porque a quem o Senhor olha é o aflito, o abatido e aquele que treme da sua palavra, Senhor. Nós trememos da sua palavra porque reconhecemos o seu poder. E as coisas que nos afligem e que nos deixam abatidos, nós queremos sempre colocar diante do Senhor, aos teus cuidados. E sabemos que a solução virá, porque o Senhor é o Deus de toda a carne e nada é difícil para o Senhor. Muito obrigado pela tua graça e amor. Em nome de Jesus, amém. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para professarmos a nossa fé, o resumo da nossa fé cristã, através do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido a Santa e Amada Igreja que se coloque em pé. Vamos a uma oração de encerramento. Após a oração, a bênção. Então estará encerrado o nosso culto. Tenho apenas um aviso. Vamos orar. Pai eterno e santo, muito obrigado, Deus. Obrigado, Deus, por mais uma vez iniciarmos a semana cultuando ao Senhor. Muito obrigado, Deus, por esse grande privilégio. Obrigado por essa santa comunhão, Deus, por essa assembleia onde cultuamos a Ti. Muito obrigado por Cristo, Deus. Obrigado porque Cristo não foi apenas um teórico, mas Ele ensinou e praticou, Senhor. E nos ensinou, ó Deus, a descansarmos no Senhor. Ó Pai, nas nossas aflições, quando estivermos abatidos, nós podemos recorrer ao Senhor, porque o Senhor olhará por nós. Para nós que trememos diante da Sua palavra, Deus, nós trememos diante do Seu poder, porque o Senhor é fogo consumidor, o Senhor é todo poderoso. E, no entanto, é tão misericordioso conosco. Muito obrigado, Senhor. Despeça-nos em segurança, Deus. Permita que tenhamos um domingo de paz e tranquilidade na Tua presença. Que possamos ir dormir à noite felizes, em paz e tranquilos. Permita que possamos vencer essa semana que se inicia. Dê-nos tudo que nós precisarmos, Deus. Soluciona tudo que nós precisarmos. Nós pedimos que o Senhor nos ajude. Permita também, se for a Tua vontade, que possamos nos reunir muitas outras vezes em torno do Seu nome. Pedimos pelos enfermos, Deus, agradecemos pela melhora da irmã Célia, mas
Continuamos pedindo que o Senhor a cure, se for da tua graça, Deus. Também do pastor Miguel, Senhor, do seu Dirão, pai da irmã Renilda, ó Pai. E te agradecemos por aqueles que estão melhorando. Nós te agradecemos também, Deus, porque o Senhor é o Deus que atende às nossas orações. Estenda a mão aos tentados, traga paz aos aflitos. Abençoe a nossa nação, ó Deus, neste ano de eleição. Que aquele que o Senhor instituir como líder aqui, se for do teu propósito, possa beneficiar a tua igreja, guardar os chefes de família, as mulheres, as crianças, para que tenhamos uma vida mais tranquila. Abençoe todo o seu povo, espalhado em toda a face da terra, e traga paz a Jerusalém. Oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém, Senhor. E glórias a ti. Receba a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós,